Aí, galera, hoje pretendo conversar sobre o diálogo, sob o ponto de vista de quem? Do meu amigo Paulo Freire. Vou usar como base este livro, né? Pedagogia do Oprimido. E por que resolvi falar sobre esse tema diálogo? Porque é exatamente o que está faltando nesse ambiente. Todo mundo já sabe, né? Nesse ambiente político de agressividade, convém falarmos sobre o diálogo. E é muito interessante. É claro que este livro fala muito mais do que isso, mas eu pensei esse assunto porque, como eu disse, é importante. Vejam, as pessoas não nascem para o silêncio. Desde bebês, nós tendemos à expressão e estamos carentes de que outras pessoas falem do mundo para nós. Percebam que expressar é essencialmente ser humano. Não vivemos no silêncio. E aqui, é claro, me refiro à não comunicabilidade, né? Nós nos comunicamos. Percebamos, portanto, que a palavra é aquilo que nos define, que é nosso diferencial. Falamos essencialmente do mundo. As pessoas se referem ao mundo. E ao mundo eu me refiro ao seu dia a dia. O trabalhador que vai desenvolver conversas, ele vai basear-se no seu mundo. Percebam que, portanto, quanto mais essas pessoas forem fiéis ao seu mundo, tanto mais verdadeiro será o seu diálogo, a sua expressão. Portanto, se duas pessoas forem verdadeiras, referindo-se aos seus mundos, tanto mais valioso será esta conversa. Mas não é uma conversa qualquer. Não é. Por quê? Porque tem algumas características que são importantes. Na verdade, Paulo Freire fala em 6. E eu pretendo elencar dessas 6 duas, que é a humildade e a criticidade. Parece óbvio. Só sujeitos humildes, né, conseguem ter uma conversa boa, de qualidade. Mas é mais do que isso. O que é a humildade? É algo um tanto quanto socrático. Humildade é aquele sujeito que está focado naquilo que ele não sabe. Portanto, é um sujeito aberto. Há pessoas que são focadas naquilo que elas sabem e, portanto, são pessoas que se sentem empoderadas e, portanto, perdem essa capacidade de audição. O seu mundo para essa pessoa é tão importante, os seus saberes são tão importantes que elas prescindem do outro. Percebam que a pessoa que está focada no seu saber se auto-empodera. Ela chega, inclusive, a não levar em consideração que talvez a outra pessoa não a empodere. Porque a pessoa autocentrada, ela dá a si um valor e ela crê que os outros também lhe dão esse valor. Então é preciso sujeitos humildes para que seja possível esse contato. Por outro lado, também temos que ter a criticidade. Mas o que é isto, a criticidade? A criticidade tem a ver com isto, com essa ideia de focar o que não se sabe. A criticidade é perceber que aquilo que eu vejo, que eu sinto, poderá ser visto e sentido de forma diferente. E, portanto, eu não me ofenderei, não me sentirei atingido pelo fato da outra pessoa dizer aquilo que eu não digo. Ou dizer o que eu digo, mas de forma diferente. Percebam que duas pessoas críticas, que aceitam a visão diferenciada, uma pessoa humilde, também crítica, elas dificilmente entrarão em conflito. Estes conflitos que nós vemos por aí, onde um quer imperar sobre o outro. Portanto, teríamos um opressor
na fala e um oprimido. Pensando ainda nessa ideia de que essa conversa não é uma conversa comum, o Paulo Freire ele traz a ideia de praxis. Essas pessoas devem, ao falar, estar sujeitas a praxis. O que é isso? A praxis ela é a coerência entre aquilo que tu diz com aquilo que tu faz. É uma fala autêntica. Tem as inautênticas e as falas autênticas. Então vamos imaginar que o trabalhador ele vai, ao expressar-se, ao denunciar o mundo, ao falar do mundo, ele agirá de acordo com a sua prática diária, como ele é no seu mundo. Ele não precisa agir diferente, ou melhor, não quer agir diferente daquilo que ele é, daquilo que ele faz, apesar do seu interlocutor falar alguma coisa diferente, ter outras vivências. Me lembra, e Paulo Freire não fala isso, mas me lembra a parresia. Parresia era uma expressão da Grécia clássica. E quem praticava a parresia é aquele sujeito verdadeiro. Mas verdadeiro como? Verdadeiro com ele mesmo. Ou seja, o que ele pensa é aquilo que ele fala. Mas é mais ainda do que isso. Ele é verdadeiro quando ele fala aquilo que ele crê na frente do príncipe, que pensa diferente. Percebe? A parresia é aquele sujeito tão corajoso que ele mesmo pondo-se em risco, ele fala aquilo que ele crê. Percebam, Paulo Freire não diz isso, mas chega perto. Então, a palavra autêntica, o dialogante autêntico, é aquele sujeito que tem a coragem de dizer aquilo que ele crê, né? Aquilo que ele vive. Ele vai falar disto, sem medo. Lembrando a humildade de novo, dizer aquilo que eu creio, aquilo que eu penso ser verdadeiro comigo mesmo, sem ter medo, não significa que eu não vá mudar de ideia. Porque o que o outro fala, também uma palavra autêntica, pode me convencer, pode estar no espaço daquilo que eu não sei e, portanto, me qualifica. Então perceba que o diálogo não é qualquer coisa. São sujeitos verdadeiros, genuínos, denunciando seus mundos e são humildes e estão prontos para a troca de ideias. Eu não diria nem troca, troca é um troço meio comercial, né? Eu vou dizer assim, para comunhão. Acho que Paulo Freire concordaria se eu dissesse para comunhão de ideias. Agora essas ideias podem cooperar, porque quem dialoga não está competindo. Perceba o normal, a gente imagina que numa conversa existe o império de um sobre o outro, onde um ganha e o outro perde, né? É uma ideia belicista até, né? Estou discutindo com alguém bravo, né? E eu preciso vencer. Bom, não é isso. Para Paulo Freire, pessoas entusiastas e fortes estão, na verdade, querendo a cooperação. Por quê? Porque estão falando de seus mundos, são seus mundos que estão ali expostos e precisam ser mundos que se qualifiquem. Um mundo não deve destruir o outro. Bastante interessante também é a ideia de que ao comunicar algo, eu me comunico. Como assim? Quando eu quero dizer algo para o outro, eu falo de mim, eu falo das minhas ideias, eu uso as minhas palavras, eu me desnudo, eu me pronuncio para o outro. Portanto, eu fico visível para o outro. Tanto mais eu for verdadeiro, tanto mais visível eu sou. Percebe a confiança que deve haver entre nós e o outro vai se desnudar para mim. Ao comunicar-se, ele vai mostrar-se, ficará desnudo. E é só assim, nessa esperança, nessa confiança
e nessa esperança é que podemos ter crescimento cooperativo. Perceba que o diálogo não é uma coisa qualquer. Quando eu me ponho nessa condição especial de diálogo, eu me ponho em abertura e vejo o outro, e o mundo, e o meu próprio mundo como uma grande interrogação. O que é? Por que é? E à medida que se torna um problema o meu mundo e o mundo do outro, as coisas, a prática, o dia a dia se torna não algo repetível, mas uma grande pergunta, um grande problema para ser resolvido. E à medida que eu vou resolvendo, surgem novas e novas e novas questões. Porque se eu estou focado no porquê, naquilo que eu ainda não sou, naquilo que ainda não somos, eu estou sempre construindo, sempre crescendo. Esse diálogo é muito favorável. Se eu esquecer da pergunta e ficar na resposta, ou seja, foco naquilo que eu sei, naquilo que eu acredito que sei, o mundo não é mais um problema. O mundo passa a ser apenas uma afirmação. E, portanto, eu não creio. Vou destruindo as pessoas para manter o que eu sou. Ou vou me juntando com pessoas que são como eu, né? E, portanto, formamos um exército de pessoas que acham que sabem o que sabem e destroem aqueles que acham que sabem coisas diferentes. Portanto, o diálogo é uma abertura. O diálogo é infinito, né? É infinito, porque ele sempre está na procura do crescimento, naquilo que me faz ser mais e melhor. De certa forma, como eu já disse, é a procura por aquilo que nós ainda não somos, mas que poderemos ser, poderemos crescer. Então, encerrando por aqui, este é o diálogo do Paulo Freire, onde não há oprimidos. Existem pessoas que cooperam, que colaboram, que socializam o que, neste segundo, sabemos em busca de coisas que ainda não sabemos, sempre junto com o outro e para a melhora de todos. Certo? Desejo diálogo sempre e para todos. Abraço.